que eu estava tossindo, vocês ouviram, né? Aí minha cinegrafista Priscila olhou para mim com cara feia, mas já foi, tá? Voltemos. O que é que a gente está estudando? Olha para a telinha. A gente está estudando memórias, tá certo? E aí, a gente estava vendo nessa aula a memória secundária, ok? E a gente viu que essa memória secundária é agrupar em discos magnéticos, fitas magnéticas e discos ópticos, ok? E aí nós fomos estudar as características de cada um. No bloco passado, a gente finalizou a parte de backup, né? Onde a gente tem o universo todo, os tipos de backup, as formas de backup, as características. É uma parte assim que é cobrada com um certo grau aí de verticalização para vocês, tá? É cobrado de forma bem técnica e realmente não tem como fugir disso, tá? Aí, em seguida, a gente começou a estudar os discos ópticos. E aí eu disse a vocês que os discos ópticos iam realizar a leitura e gravação dos dados utilizando o laser, né? E aí nós vimos que os principais representantes eram o CD, o DVD e o Blu-ray. E nós íamos ter as capacidades deles para vocês em prova. Lembrando que no mercado a gente encontra com mais ou com menos. Isso aqui é a capacidade reconhecida para vocês, tá? Aí eu disse a vocês que esses discos, eles tinham as gerações. E aí nós tínhamos, eu usei como exemplo o CD, e nós tínhamos no CD a primeira geração somente de leitura. O CD-ROM, somente de leitura para dados, o CD-DA, somente de leitura para áudio. Aí a gente tem a segunda geração, lê e grava, que é a geração do CDR. E a terceira geração, lê, grava e apaga. É a geração do CDR-W. Perfeito? Até aqui tudo bem? Então, lembra sempre disso, tá? Então, CD-ROM, ou melhor, desculpa, primeira geração só lê, segunda lê e grava, terceira lê, grava e apaga. Perfeito? Até aqui tudo bem? Tranquilo isso? Beleza. O que mais que você precisa saber? Agora, eu preciso te explicar. Falei também sobre a questão de apagar, né? Que apagar, no caso do disco óptico, apaga tudo. Lembra disso, tá? Então, ele uniformiza a superfície e depois ele vai e grava novamente, tá? Então, nessa história comigo, de uniformizar a superfície, ele está lá desgastando um pouco a superfície do disco. Por isso que, mesmo que ele seja regravável, tem um momento em que ele vai dizer essa mídia não pode mais ser regravada. Perfeito? Até aqui tudo bem? Aí, eu para cá. Eu voltei aqui na telinha porque agora é a hora da gente entender o porquê dessa pirâmide. Você percebeu que eu falei todas as memórias aí, mas eu não expliquei o porquê da pirâmide? É agora, tá? Veja que eu pus uma setinha ao lado. E aqui em cima a gente tem CPU. O que é que indica isso? Isso aí está indicando que nós vamos percorrer essa pirâmide em sentido ascendente, tá? E percorrendo a pirâmide em sentido ascendente, a gente extrai dela 3 informações cruciais para a tua prova, tá? Primeira, à medida em que eu subo na pirâmide, eu percorro o mesmo caminho que os dados percorrem quando vão ser processados. Ou seja, se o dado estiver aqui na memória principal e ele for ser processado naquele momento, ele só pode subir. Entendeu a ideia? Beleza? Ele não pode. Por exemplo, se ele está na principal e ele vai ser processado naquele momento, ele não pode vir dar uma voltinha no HD para depois subir. Ele só pode subir. Perfeito? Então, essa é a primeira característica que você tira daí. Segunda característica, o que é que vai acontecer? À medida em que eu subo nessa pirâmide, as memórias ficam mais rápidas. Se elas ficam mais rápidas, aí você que vai me responder, ela fica mais barata ou mais cara? Mais cara. Então, vai ter mais ou menos dela no computador? Menos. Entenderam a ideia? Então, o que é que tem mais no computador? Memória virtual ou principal? Mais. Virtual. Ó para cá, principal está em cima, então ela é mais rápida, mais cara e tem menos. Entendeu a ideia? Pegadinha de prova, né? Agora, olha só, imagina você em casa decorando. Peraí, a memória principal, peraí. Memória principal. Tem mais do que registrador e cache. E menos do que principal do que virtual e secundária. Então, ela é mais rápida do que virtual e secundária. Ia dar certo isso? Uma topada e pronto, você esqueceu, né? Não ia rolar. Então, o que é que acontece? Caiu na prova questão de sequência de acesso
preço, quantidade, velocidade e tempo de acesso, vira a prova e faz a pirâmide. Ó para cá, a pirâmide não é fácil de memorizar? Pronto, vira a prova e faz a pirâmide. Aí você tira as questões aqui da pirâmide, ok? Até aqui tudo bem? Tranquilo isso? E a terceira informação foi o que eu acabei de dizer, o tempo de acesso. Lembra que eu falei que o tempo de acesso era o tempo gasto entre eu pedir e ela me entregar? Lembra disso? Pois bem, à medida em que eu subo, as memórias não ficam mais rápidas, então o tempo de acesso diminui. Entenderam a ideia? Resumindo, ou para a tela. Então, aqui da pirâmide, o que é que eu tiro? Se nós percorrermos a pirâmide de memórias em sentido ascendente, a gente extrai 3 informações. Quais são? Primeira, percorremos o mesmo caminho que os dados percorrem quando vão ser processados. Primeiro. Segundo, as memórias ficam mais rápidas. Consequentemente, mais caras. E por isso, elas vão existir em menor quantidade no computador. Terceiro, eu percorro o mesmo caminho que os dados percorrem quando vão ser processados. Como elas ficam mais rápidas, o tempo de acesso diminui. Por quê? Porque o tempo de acesso é o tempo gasto entre eu pedir e a memória entregar. Quanto mais rápida, menor o tempo de acesso. Repetindo pela última vez que isso mata muita questão de prova, tá? Então, percorrendo em sentido ascendente, quais são as 3 informações? Primeiro, percorro o mesmo caminho que os dados percorrem quando vão ser processados. Segundo, as memórias ficam mais rápidas, mais caras e tem menos no computador. Terceiro, o tempo de acesso diminui. Por quê? Porque é inversamente proporcional à velocidade. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Entenderam isso? Show de bola! Acabamos de acabar hardware. Doeu? Senti nada. Estou me sentindo ótima, né? Senti nada. Perfeito? Tranquilo? Segundo módulo do nosso curso. Agora a gente vai para o módulo de... Deixa eu achar. Para cá. Para o módulo de redes, tá? Então, agora, ó, redes de computadores. Próximo assunto do nosso curso, tá certo? Então, tudo que a gente tinha de hardware, acabamos de bater. Agora, redes de computadores. Perfeito? Até aqui tudo bem? Tranquilo isso? O que é que eu preciso? Primeiro, aqui em redes de computadores, você tem que tirar da sua cabeça que redes é necessariamente internet. A gente vai aprender que internet é um subtipo de rede. Entendeu a ideia? Então, tudo que eu falar para a rede não necessariamente vale para a internet. Agora, o que eu falo para a internet vale para a rede. Capturou a diferença? Show de bola? Então, a internet é só um subtipo de rede. Por que isso? Porque às vezes eu fico aqui falando, olha, porque tem não sei o quê, porque tem não sei o quê, porque tem não sei o quê, e você fica aí do outro lado dizendo, pronto, tem internet aqui em casa, não tem nada disso, né? Relaxe. O que eu estou falando é para redes, não necessariamente internet, ok? Tá tranquilo? Outra coisa importante. Essa parte de rede está muito presente no dia a dia da gente, né? No seu bate-papo, mandei um e-mail, não sei por que não chegou, acho que minha caixa está cheia. Não fala essas coisas no teu dia a dia. Aí o que é que acontece? Vocês absorvem muito termo coloquial, que não condiz com o termo acadêmico, com a definição acadêmica. E na prova vai cair qual? Acadêmica. Então, em algumas circunstâncias, eu tenho que fazer você desaprender para aprender de novo. Cuidado com isso, tá certo? Até aqui tudo bem? Não estranha, tá? Então, se eu falar algo que de repente vai de encontro a algo que você aprendeu no dia a dia, pode ser que você tenha aprendido da forma coloquial. E aí não condiz com o conceito acadêmico. Então, a gente vai ter que dar algumas vezes aí uma revisada nesses conceitos. Mas nada muito, né, alarmante não. Bobagem. A gente tira de letra. Perfeito? Então, ó para a tela. O que seria então uma rede de computadores? A rede de computadores vai ser o conjunto de computadores. Vai ser o conjunto. Deixa eu só ativar aqui a canetazinha. O conjunto de computadores interligados, perfeito? Mas que obrigatoriamente tem que compartilhar recursos e serviços. Obrigatoriamente. Premissa básica, ok? E o que é isso? O recurso é o hardware, é o equipamento que passa a ser compartilhado na rede.
Então, antes, quando não existia o conceito de rede, os computadores não estavam interligados. Cada computador trabalhando standalone, trabalhando sozinho, né? Tranquilo, sem problemas. Aí, eu pegava, não tinha como comprar uma impressora para cada máquina, não ia rolar. Aí eu comprava uma impressora só, instalava no computador. E aquele computador passava a ser o computador da impressora. Todo mundo que quisesse imprimir, salvava no disquete, levava lá no computador da impressora para imprimir. Não era assim? Uó! Você pegou essa época? Peguei não. Não ouvi nem falar, me contaram que era assim. Tá joia? Tranquilo? Aí o que é que a rede traz? Hoje em dia, essas máquinas estão interligadas, né? Aí eu continuo comprando uma impressora só, Profissa. Boto no corredor. Mas qual é a diferença agora? Todas as máquinas imprimem naquela impressora. Usando quem? A rede. Entendeu a ideia? Então, o que é que essa rede fez? Ou para cá? A rede permitiu o compartilhamento de recursos. Lembrar disso, tá? Então, a rede permitiu, neste caso, o compartilhamento de recursos. Ok? Até aqui tudo bem? E serviço? Serviço vai ser a funcionalidade da rede. Então, raciocina comigo. Se recurso é hardware, é o equipamento, serviço vai ser o quê? A funcionalidade vai ser o quê? Software, não é? Então, ó, se nessa rede imprime, é porque ela tem um serviço de impressão. Se nessa rede vê páginas, ela tem um serviço de web. Se nessa rede manda e-mail, ela vai ter o serviço de e-mail. E assim por diante. Perfeito? Então, serviço é a funcionalidade da rede, ok? Agora, o que é que você tem que raciocinar comigo? Se serviço é a funcionalidade da rede, então o serviço tem que estar instalado em alguma máquina. Concorda comigo? Todo mundo concorda? Beleza. Tá massa. Então, a máquina na qual o serviço está instalado... Manu, como assim? Vem cá, ó para cá. Chega aqui nessa máquina, instalo, por exemplo, o serviço de e-mail. Beleza. Então, essa máquina passa a ser servidora de e-mail. Chego nessa máquina aqui e instalo o serviço de web. Tranquilo. Então, essa máquina passa a ser servidora de web. Moral da história, servidor nada mais é do que a máquina na qual o serviço está instalado. Perfeito? Até aqui tudo bem? Tranquilo isso? Beleza. Massa. Agora, sabe qual é o problema? Manu, tem que juntar ou separar? Não importa. Aqui, o que vai importar é uma análise, não existe regra. O que vai importar é a análise do analista da rede. Buscando aquelas palavras-chave. Quais são as palavras-chave? Velocidade de segurança. Custo-benefício. Então, o que é que ele vai ver? Peraí. Eu tenho uma máquina bem massa, bem massa, bem massa, bem massa? Tenho. Então, junta serviço nela? Não tenho não. Minhas máquinas são tudo PEBA. Então, separa os serviços. Esse serviço é mais demandado. Então, põe ele nessa máquina melhor. Então, deixa ele ali separado numa máquina só. Esse serviço aqui é menos demandado. Então, junta com esse outro. Entendeu a ideia? Até aqui tudo bem? Então, moral da história, juntar ou separar os serviços é uma decisão administrativa. Buscando o quê? Buscando custo-benefício, velocidade ou segurança. Agora, a máquina na qual o serviço está instalado é servidora do serviço. O que é que eu quero dizer com isso? Vocês criam muito uma lenda do tipo, não fala que não. Não respira não, que é a sala do servidor. Não tem essa história? Né? Pode ser. Pode ser que você tenha uma baita de uma máquina e esteja tudo agrupado ali. Pode ser. Mas pode ser uma rede mais modesta, onde os serviços estão espalhados. Então, você não tem um servidor, você tem vários servidores. Moral da história, servidor é a máquina na qual o serviço está instalado. Prio. Perfeito? Agora, se na sua rede vai imprimir, decisão administrativa. Se na sua rede vai ver páginas, decisão administrativa. Se na sua rede vai mandar e-mail, decisão administrativa. Pode ter ou não, de acordo com a necessidade. Perfeito? Mas olha só, se na sua rede vai ter o serviço de conexão, agora não é uma escolha, é obrigatório. Deixe-me só beber um golezinho de água, a garganta não tá legal não. Então, esse serviço de conexão, ele é
obrigatório. Toda rede tem que ter. Beleza? E o que é esse serviço de conexão? Toda vez que você vai entrar numa rede, alguma máquina verifica se você é um usuário cadastrado. E aí verifica primeiro se aquele usuário é cadastrado, se aquela senha é daquele usuário e qual o conjunto de permissões ao qual você tem acesso. Não é sempre assim. Ah, Manu, não é não. Meu computador não é não. Lá em casa, quando eu ligo meu notebook, ele já entra na internet, né? Porque ele está fazendo a conexão automática, fofinho. Ele decorou seu usuário e sua senha, mas ele tem que ir lá se conectar. Então, esse serviço de conexão, ele é obrigatório. Toda rede tem que ter. Perfeito? E ele define o trio de funcionamento da rede, que é o quê? Usuário, senha, permissão. Toda rede é baseada nesse trio. Usuário, senha, permissão. Se você tirar uma dessas perninhas, cai tudo. Entenderam a ideia? Beleza? Vamos repetir tudo. Então, vamos para cá. O que é a rede de computadores? É o conjunto de computadores interligados, com o intuito de compartilhar recursos e serviços. Recurso é o hardware, o equipamento que passa a ser compartilhado na rede. E serviço é a funcionalidade. Tá joia? Lembrar que serviço, por ser funcionalidade, é software. A máquina na qual o serviço está instalada é servidora do serviço. Só existe um serviço obrigatório em todas as redes, que é o serviço de conexão. Perfeito? E esse serviço vai definir o trio da rede, que é o quê? Usuário, senha e permissão. Até aqui tudo bem? Tá tranquilo? Posso passar? Beleza mesmo? Joia! Aí agora, eu tenho que te dar alguns conceitos básicos, tá? Comigo, dificilmente você vai ser cobrado diretamente sobre esses conceitos na prova. Dificilmente. E por que isso? Porque, você vai ter esses conceitos no enunciado das questões. Você vai ter esses conceitos nas alternativas quando for prova de múltipla escolha, mas dificilmente na tua prova vai te perguntar o que é um hub, o que é um switch. Porém, se você não tiver esses conceitos, eu não ando na matéria. Entenderam a ideia? Perfeito? Então, resumindo, não vai ser cobrado diretamente, mas é básico para que eu possa caminhar na matéria. Perfeito? Qual é o primeiro conceito? O primeiro conceito é o conceito de cabo. Então, na maioria das redes, eu ainda tenho cabo interligando essas máquinas, tá? Aí você me diz, Manu, vem cá, mas está na moda a rede sem fio. Tá, é verdade, está na moda. Só que é muito mais fácil invadir uma rede sem fio do que uma rede com fio, sabia? 1000 vezes mais fácil, tá? Me contaram, não sei se é verdade não, mas me contaram que, por exemplo, você pega essas redes sem fio públicas, né? Shopping, centro de convenções, aeroportos, por exemplo. Aí me contaram que existem uns programazinhos, sabe? Que a pessoa pode fazer assim. Chega, por exemplo, no aeroporto desse. Aí abre lá o notebook. Aí passa um programazinho que diz quais as máquinas que estão conectadas naquela mesma rede. Sabia disso? É. Aí diz que tem outro programinha que você pega os endereços dessa máquina e bota nesse programa. Aí ele mostra quais as máquinas que estão desprotegidas. Aí diz que tem outro programinha que você bota o número das máquinas que estão desprotegidas. Aí ele entra na máquina. Como assim entra na máquina? Você passa a ver tudo que está na outra máquina. Você pode entrar e vasculhar o conteúdo da máquina, como você pode ficar olhando o que é que o outro está fazendo. É como se você estivesse atrás vendo. Só que você está vendo na tela do seu computador. Entendeu a ideia? É. Por exemplo, você pode configurar, inclusive, para a pessoa digitar a senha. Aí, geralmente, quando digita a senha, não põe asterisco, no seu apareceu o caractere. Pode. Tá joia? Ô, Manu, e a pessoa lá do outro lado sabe que o outro está vendo? Claro que não. Por que não invasão?
Se o ladrão bater na sua porta e você deixar ele entrar, não é mais ladrão, é visita. Entendeu a ideia? Mesma coisa aqui. Se você soubesse, não era uma invasão. Você estava deixando, vendo, não é? Então, é claro que você não fica sabendo. Perfeito? Então, veja como é fácil invadir uma rede sem fio. Claro que é a forma padrão, né, gente? Claro, tá? É óbvio. Desculpa. E a gente depois vai estudar isso, que existem N formas de proteger, camadas de segurança, etc e tal. A gente vai bater muito pesado nisso, porque para essa prova de área jurídica, carreira jurídica, é o pau que é cobrado. É segurança, é redes. Então, a gente vai trabalhar isso numa verticalidade bem legal, tá? E necessária. Perfeito? Porém, é de forma padrão, porque na prova que cai não é o padrão. De forma padrão, é muito mais fácil invadir uma rede sem fio do que uma rede com fio. Entenderam a ideia? Até aqui tudo bem? Então, ó para cá. Então, aqui a gente ainda tem, na maioria das redes, os cabos interligando essas máquinas, tá? Aí, o primeiro tipo de cabo que cai na sua prova é o cabo coaxial, que é esse que a figurinha está aqui. Perfeito? O que é que você tem que saber, principalmente? Que esse cabo coaxial, ele tem uma estrutura similar ao de antena de TV. Gente, pelo amor de Deus, não vá pegar a antena da TV da sua casa e tentar enfiar no computador. Amor de Deus, tá? Homens aí que estão assistindo não têm essa ideia brilhante, tá? Então, não é o mesmo cabo. A impedância eletromagnética é um pouco diferente, etc e tal. Mas a estrutura básica é a mesma, tá? Um elemento condutor interno revestido por uma camada de isolante, ok? Até aqui tudo bem? Então, o que é que você precisa saber? Palavras-chave. A gente está trabalhando palavras-chave. Comigo de novo. Esse assunto é extremamente complexo. A gente tem aqui pano para manga, ó, tá? Um curso só sobre cabeamento e tipos de cabo. Agora, é óbvio que a gente vai se até ao que cai na sua prova. Óbvio, claro, tá? Então, trabalhar palavras-chave. Então, aqui, ó, esse cabozinho coaxial é similar ao utilizado em antenas de TV. Perfeito? Aí nós vamos ter o segundo tipo, que é o par trançado, que é exatamente esse aqui. O par trançado, você tem que saber que ele é similar ao utilizado na telefonia. Me contaram, não sei se é verdade ou não, porque também não é da minha época, mas me contaram que antes, principalmente quando a telefonia era estatal, a galera ia consertar caixa de cabo e deixava um monte de cabo na rua. Aí diz que a pirralhada corria para pegar os cabos, porque diz que quando abria, tem uns cabinhos coloridos lá dentro, vermelho, laranja, né, azul, verde. Aí diz que a pirralhada pegava para fazer pulseirinha, bijuteria para Barbie, para trocar para o papel de carta. Mulher, ó mesmo. Aí é claro que eu não sei disso. Por quê? Porque eu não sei o que é carta. Como é que eu vou saber o que é papel de carta, né? Se fosse papel de e-mail, né? Então, resultado, brincadeirinha. Então, o resultado, você tem que saber disso. Que se você pegar esse par trançado aqui e abrir, lá dentro você tem os fiozinhos coloridos também, tá? De onde é que vem esse nome par trançado? Quais são as palavras-chave? Velocidade e segurança, né? Então, eu queria mais velocidade para transmitir os dados. Mais velocidade. Aí disseram, óbvio, como é que eu aumento velocidade? Colocando mais elementos condutores. Então, vamos fazer assim, ó. Ao invés de um elemento condutor aqui, a gente tem um elemento condutor, como eu disse, revestido por uma camada de isolante, né? Então, aqui vamos fazer assim. Vamos botar mais de um elemento condutor aqui em paralelo. Só que o que é que acontece? Fios em paralelos, eles se transformam em antenas. Me contaram. Não sei se é verdade não, mas me contaram. Que antes, antena de TV era um fiozinho achatado. Aí diz que quando chegava na ponta, as pessoas decapavam o fio, aí saía um aramezinho de dentro. Aí, no caso, 2 arames. Aí diz que a pessoa pegava e enrolava nos parafusos que tinha atrás da TV. E eu fico imaginando como é que era isso, né? Diz que era. Aí diz que o povo ficava na janela dizendo, vira antena, pro outro lado, tá bom. Diz que era. Aí diz que botava bombril na antena, que era para pegar, né? Fico imaginando como eram essas coisas. Nunca vi, tá bom? Mas voltando. Então, moral da história. Fio em paralelo vira antena. Então, aqui, ó, se eu pusesse esses fios em paralelo, eles, ao invés de transmitir os dados, eles iam capturar todos os dados que viesse passando no meio ao redor. Tranquilo? Aí, o que é que faz? Por que o nome par trançado?
Porque ó, qual é a ideia? A ideia é exatamente, ao invés de colocar os fios em paralelo, você pega esses fios e agora você trança. Entendeu a ideia? Você, ó, faz aqui com que a interferência de um anule a interferência do outro. Entendeu a ideia? Aí daí, desculpa, mais uma aguinha, só um minutinho. Aí daí o nome, par trançado. Porque você vai ter em cada cabo desse vários pares de fios trançados, perfeito? E trançados por quê? Para eliminar a interferência eletromagnética entre eles, ok? Até aqui tudo bem? Então, o que é que eu preciso que você saiba? Que esse par trançado é similar ao utilizado na telefonia. Só que nas redes de computadores, a gente usa o cabo categoria 5, que na sua prova pode aparecer simplesmente como CAT5, tá? Tem que saber também que esse cabo atinge até 100 metros de distância e até 100 Mbps de velocidade. Aí na aula que vem, a gente vai aprender o que é esse Mbps, tá certo? Por enquanto, eu estou brincando com você de palavras-chave. Então, aparece na prova categoria 5, já sabe, par trançado. CAT5, par trançado. Cabo de até 100 metros, par trançado. Até 100 Mbps, par trançado. Perfeito? Então, aqui a gente está brincando de palavras-chave. Paybuft, 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 paybuft. Perfeito? Até aqui tudo bem? Manu, como é que isso cai em prova? Na aula que vem, que a gente juntar mais conceitos, aí eu consigo trazer já algumas questõezinhas, inclusive da sua área de carreiras jurídicas, tá certo? Para você já sentir como é que a gente trabalha essas palavras aí nas questões, ok? Até aqui tudo bem? Aí a gente vem para a fibra óptica, outro tipo de cabo. Essa fibra óptica, ela transmite os dados, e é o que você precisa saber, que é esse aqui, transporta os dados em forma de luz. Então, ela pega o sinal do computador, converte em luz, transfere. Do outro lado, pega a luz de novo, transforma de novo em sinal do computador, tá? O que é que você tem que saber? Rapidíssima. Porque nada que a gente conheça é mais rápido do que a luz, não é? E o metro de fibra instalado é caro. Por que eu frisei o metro de fibra instalado? Porque você tem fibra bem baratinha. Por exemplo, aquelas que usam em carnaval. Não bota um neon dentro, né? Sabe qual é? Que faz pulseirinha, faz colar. Aquilo é fibra com neon. Super baratinha. O fibra que a gente usa na rede computador é uma fibra diferente. É, né, multimodo, mas não vem ao caso para vocês. E a instalação dela vai exigir a mão de obra de um engenheiro eletricista especializado em conectorização de fibra. Ou seja, uma mão de obra extremamente especializada. E por que isso? Porque os dados estão sendo transferidos ali em forma de luz. Qualquer coisinha mal feita ali, a luz vai vazar. Foi informação que foi embora. Entendeu a ideia? Até aqui tudo bem? Então vamos repetir? Então, ó, para cá, o que é que você tem que saber daqui? Cabo coaxial vai transportar os dados, vai ser similar, desculpa, ao utilizado na antena, tá certo? Então, o cabo coaxial similar à antena de TV. Aí você vai ter o par trançado, que vai ser similar utilizado na telefonia. Só que lembrando que aqui você tem que saber que o cabo usado na rede de computadores é o categoria 5, ou CAT5, ou cabo que atinge até 100 metros ou até 100 Mbps. Perfeito? E a fibra óptica transporta os dados em forma de luz. Metro de fibra instalada é caro, porque além de ser rápido, também exige na sua instalação uma mão de obra especializada, altamente especializada, na verdade. Ok? Aí eu pego esses cabos e eu vou encaixar no computador. E para encaixar, eu encaixo na placa de rede. Perfeito? Lembra que lá atrás, quando a gente estudou placa-mãe, aí a gente falou de placa de rede? Pronto, o que é que essa placa de rede vai fazer? Vai pegar o sinal do computador e transformar em sinal que possa ser transportado no meio. No cabo, na onda de rádio, entendeu a ideia? Essa é a brincadeirazinha, perfeito? Aí é óbvio que cada placa vai ser adaptada ao tipo de cabo específico, tendo algumas placas que servem para mais de um meio, perfeito? Na pontinha do cabo, para poder encaixar, tem o conector. No cabinho do telefone da sua casa não tem encaixezinho transparente? Mesma ideia, tá? Só que aqui, ó,
BNC é para o coaxial. E o par trançado, RJ45. Então, palavras-chave de novo, tá? Apareceu na prova BNC, você já sabe que é do coaxial. Apareceu na prova RJ45, você já sabe que é do par trançado. Perfeito? Até aqui tudo bem? Só que eu acabei de acabar nosso quarto bloco e, consequentemente, nossa aula. Aí, na aula que vem, a gente continua estudando rede de computadores. Uma aula bem pesada, bem técnica. Tá joia? Tranquilo? Então, até a próxima aula, gente, se Deus quiser. Tchauzinho.